O primeiro mês do Histórias de Gremistas. Foi só o começo. Tivemos a honra de receber personagens que ajudaram a construir a história do nosso imortal e compartilharam lembranças que emocionam qualquer torcedor. Neste vídeo, reunimos alguns dos melhores momentos dessas entrevistas. E pode ter certeza, isso é apenas o início. Vem aí muitas histórias, grandes convidados e muita paixão pelo Grêmio. Se você gostou do que viu até agora, continue com a gente. O melhor ainda está por vir. E vocês iam para o estádio com camiseta do Grêmio? Sempre. 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 Até bem pouco tempo atrás eu ainda tinha uma camiseta do pai, mas evidentemente o tempo não nos permite. Ela terminou se dilacerando. O Lupicínio ia com bonezinho Ia de também. era um chapeuzinho que o pai tinha. Chapeuzinho. Provavelmente uma almofadinha também? Não, tinha um kit. Na bolsa que ele Eu tenho levava. uma almofadinha dessa. Tem? Tem. Na bolsa que ele levava assim no ombro, tinha o kit. A capanga. A capanga. E durante o jogo, tu dissesse que ele costumava ouvir o rádio, ficava atento ouvindo o rádio, mas como é que era a vibração, como é que era a torcida? Ele não ficava sentado. Ele ia para a cerca, que naquela Sim, época era uma sim, cerca de era arame, uma uma tela. tela. Uma tela com os mourões de De cimento armado, eu cimento acho. armado. Ele ia para a cerca, Atrás da casa mata. atrás da casa mata. E ali ele ficava. E ele torcia dali. Ele não ficava sentado na arquibancada. Não, mas nem pensar. E gritava. A gente reclama hoje no estádio, né, que as pessoas ficam em pé, mas essa é uma cultura que sempre aconteceu, né? Só que na época tinha um espaço específico para isso, né? Mas essa distância que se deu hoje, ela distanciou a que nós começamos a falar do amor e do carinho. Ah, Do semblante das pessoas, do rosto, do sorriso, dos 7 furos na cara e tal. Hoje nós não temos isso. Está muito estático. A distância que nos tornou inviável para acalentar. A distância é muito grande. Nós íamos para o jogo, eu, o pai, e às vezes iam os amigos dele, o seu Chico e o seu Machado. E nós íamos num Fusca. 59. Fusca 59, que relíquia, hein? Depois ele vendeu o dito Fusca e ele tinha lá em casa parado um Oldsmobile. Era um carro que ia daqui lá naquele edifício, entendeu? O tamanho do carro. E tu sabe por que ele não gostava do carro? A tira. Cor. O carro era preto. A tira. Você perdeu outra vez. Rápido. Muito grande. O estufamento era vermelho. Ai. Errei por pouco, falei na cor. Ele disse, não vou sair nesse carro. Pai, mas você comprou o carro, pai. O carro é um conforto. O estufamento é vermelho. Então, demonstra aí a paixão dele. Bom, mas ele deixou o carro parado? Não. Ele andou com o carro. O que ele mandou fazer? Uma manta azul para botar em cima do vermelho. Voltando à relação ao Grêmio, além do hino, né, a paixão e a vivência, algum fato a mais que Tinha uma cadeira lá no Estádio Sim. Olímpico, que era uma cadeira que o Grêmio concedeu a ele. Claro, evidente, pelo ser o autor vindo do Grêmio, né? Sim. De outra sorte, antes disso, o Conselho do Grêmio votou e elegeu a música do pai, hino oficial do Grêmio Futebol Porto Alegrense, Sim. em setembro de 1953. Ora, quando se fala de um hino, o que nós temos na nossa interpretação, na exegese da interpretação? Se nós temos um hino, é sinal que nós temos uma terra. Nós temos que ter um território se nós temos um hino. Não existe hino só para uma mesa. Vou usar o exemplo que nós estamos aqui. Vamos fazer um hino para a mesa. Não vamos fazer. Sim. Em que pese a nossa amizade, nós não vamos conseguir fazer um hino para nós três, porque nós não temos território capaz, a não ser as nossas personalidades. Mas o hino, ele enseja que você tenha uma área de terra, um território.
E lá o Grêmio tinha, que era o Estádio Olímpico, na época, que estava sendo construído. E um povo. Bom, depois disso, o que exige? Uma bandeira. Se esse território não tiver uma bandeira, ele não existe. É uma qualificação internacional. Se esse território que tem uma bandeira e não tem um hino, ele não é, consequentemente, uma nação. Se ele tem tudo isso e não tem o povo, que é a nossa torcida, ele não adianta ter o território, ter a bandeira e ter o hino, se ele não tem o principal movimento, que é a torcida, que é o pessoal, que é a gente. Então, a interpretação que se faz sobre isto é que nós, gremistas, somos os únicos que temos isto na essência, Exato. na titularidade. Isso nos permite dizer que nós somos uma nação. Nós somos uma nação. É a nação tricolor. Em cima disto, e com isto, e para isto, eu digo uma resposta tangente sobre isto. Já me pediram dezenas, centenas, milhares de vezes para mim mudar o hino. Como que eu vou mudar? Se eu tenho uma nação a meu favor. Principalmente na questão dos 50 Dos anos de 50 glória, anos. né? Atualizar. Não, isso Mas não se existe. muda. Isso não existe. Isso E não vou existe. fazer uma presopopeia aqui para nós. E faço a titulação para ti que me apresente, por gentileza, com devido carinho e a máxima consideração. Muda o hino do Brasil. Não tem. Canta para mim o hino do Brasil no início, por favor. Ouviram do Ipiranga as marchas plácidas. Onde é que está o Ouvira do Ipiranga, lá em São Paulo, hoje? E onde é que está as marchas plásticas do hino brasileiro? É a Não tem. história, gente. A história nos permite viajar no tempo e ocasionar o tempo a nosso valor. Grêmio. Eu acho que é a primeira vez que tu vai declarar que é gremista, né? Bom, primeiro, desde que nasci e que saí de Livramento para cá, o primeiro clube que eu fui no Grêmio, levado pelo Humberto e Breno, que era o goleiro do Grêmio, que lá de Nome Toca, meu pai era fiscal do ICM, na época lá. Mas primeiro eu quero cumprimentar o Robinho, cumprimentar toda a torcida do Grêmio, né, e dizer da minha satisfação de estar aqui. Tenho três filhos são gremistas, eu tenho mulher que é gremista, eu tenho meus sobrinhos são gremistas, e não tem nenhum colorado no meio da minha família, né? Então, isso, hoje nós somos uma família, em final de ano, sempre nas nossas festas lá em Avaré, ela é feita exatamente em torno da bandeira do Grêmio. Eu, quando assumi o Grêmio trabalhava lá em Eldorado. Eu trouxe para o suplementar. Aí veio os agrônomos falar comigo. Porque o gramado, não sei o quê. Eu digo, olha, meu filho, primeiro, tu é empregado. Tu deve ter algum chefe. Eu sou empregado do clube. Mas a tua especialidade, se eu não estragar o campo, tu vai perder o emprego. Não? Ou tu vai plantar, tu vai tirar fotografia do campo, ou vai plantar flores aqui. Aqui tem que plantar jogador de futebol. E eu não sou o chefe aqui está mais em cima. É lá que tu tem que conversar com eles. Mas aqui se trabalha para Grêmio e fazer jogador. Foi aí que surgiu o Carlos Miguel, uma série de jogadores, Emerson, o Danley, né? Que fizemos o expressinho na época para jogar também. Mas eu botei todos para jogar no time titular do Grêmio. Porque não pode ter medo. Esse negócio de não está maduro ainda. Mas isso não é fruta. Não vai ficar nunca. Isso é uma questão de personalidade, né? Identidade. No Internacional, por exemplo, eu fui jogar com o Juventude lá, para dar uma ideia de um menino, 16 anos, centroavante da base, porque eu fui pedir o jogador do Júnior, eles tinham um jogo importante em Bento, da base. Quer dizer, então, a importância maior não é o clube. A base, ela tem que ter um trabalho. Aí todo mundo diz assim, não, a base tem que treinar igual o profissional. Imagina, se isto fosse metodologia a ser seguida,
Já passaram quantos treinadores aqui no Grêmio e nos clubes do Brasil? 8. Nós tínhamos que internar a base toda. Não, porque cada mês tinha uma nova metodologia. Não, tem que treinar fundamento, educação. Tá? Porque primeiro, antes do atleta, veio o homem. A formação moral. Tá? E depois você vai ver a característica do jogador e naquilo que ele tiver que melhorar, trabalhar especificamente para aquilo. Eu estava vendo Luiz Henrique no PSG, isso para dar exemplo a todos os treinadores brasileiros. Qual foi a expressão do cara lá que comanda tudo? A admiração deles. Luiz Henrique dormia no clube para transformar o PSG. Que modelo. Aqui os nossos dormem em casa. Né? E vão para o treino para dormir também, porque não fazem nada. E a gente observa, né, Guedes, que antigamente os jogadores, a gurizada, se projetavam, eu quero jogar no Grêmio ou no adversário. E hoje a gente vê que eles usam o Grêmio apenas como uma ponte. O meu negócio é jogar na Europa, jogar no Real Madrid, no Barcelona, no Bayern de Munique, no Liverpool ou qualquer outro time da Europa. Né? Não se tem mais parece que parou aquele gremismo que existia nos jogadores na gurizada mesmo. Né? Eu tenho um problema muito grande para entender os clubes, entendesse? No sentido desse tipo de trabalho. O Palmeiras é um exemplo muito claro disso. O Palmeiras teve uma sub-17, mandou todos embora e depois de classificado. E disseram uma nota que não era nada por disciplina. Era tudo porque o clube, a entidade, é maior do que qualquer um. Então, serviu um exemplo. Estava contaminado, vamos limpar para começar do zero. Qual é a maior dívida dos clubes hoje? É com os empresários. Tá? Por quê? Porque os clubes abriram mão, né, de eles trabalhar em cima disso, fazer fundamentos, essas coisas, trabalhar o jogador. O Serginho foi meu jogador. É a maior escolinha que tem no Brasil hoje de nome, é onde esteve o Estevão e agora o City levou um garoto de 8 anos. Ninguém está aqui no Brasil. Aí o Bahia, quantos anos faz que o Rogério Ceni está no Bahia? 5 anos. Ganhou o quê? Nada. E a empresa não está nem aí, mas construiu um CT de 380 milhões para a base. Aonde na Europa tu constrói isso e onde tu tem terreno para isso. E aonde é que está o produto? Só que é um continente. Não? Você vai aqui hoje, um moleque, hoje não tem mais um moleque aqui no Rio Grande do Sul, porque acabaram com o futebol do interior. Eu declarei isso em 2021. Eu fazia reuniões lá, o fim do futebol do interior. Não? Porque tem que acabar com esses troços. O interior tem que ser feito regionalizado. Você movimentar o mercado financeiro daquela região. Não? Disputa dos principais clubes de lá, no Campeonato Gaúcho, deixar fora Grêmio Internacional e todos entrarem lá na parte final. Entendeu? Dá tempo para que eles disputem esses campeonatos, não fiquem falando de calendário, que estão cansados. Né? Eu, quando fui treinador do Grêmio, eu disputei 4 competições. Quando eu tive de folga, sabe onde é que eu fui? Eu fui a Bragança ver o time do Bragantino, do Enio Andrade. Nós estamos disputando a Comebol e eu eliminei eles. Entendeu? Porque eu fui lá. Então, você tem que ter trabalho. Né? Hoje, todo mundo está dentro de uma sala, como nós estamos aqui fazendo isso aqui. Onde é que está a transpiração dessa sala? Onde é que está a transpiração e a circulação de sangue nos números, nas estatísticas mentirosas, nas posses de bola mentirosas, dos passes certos mentirosos? Tá? E serve para alimentar os pseudos conhecedores. Sim.
Como ele conhece números, né? Então vai ser professor de matemática. Então, Há bastante tempo o Grêmio, né, trabalha com bastante déficit, mas também tivemos momentos muito difíceis antigamente. E tinha que haver drible, como falamos há pouco, abnegação. E eu sei que tu tivesse também um papel muito importante, uma vez que o Grêmio teve a luz, para não ter a luz cortada do Estádio Olímpico, tu entrou em campo. Essa história foi maravilhosa. Nós íamos jogar contra o Grêmio, não tinha dinheiro mesmo, não tinha dinheiro mesmo. E eu era vice-presidente de administração e patrimônio, eleito. Né? E eu estou na minha sala lá, me entra o meu diretor lá e diz assim, que Marquinhos, estão cortando a luz do Grêmio, o Grêmio não pagou. Eu acho que tinha também muita sacanagem por trás, né? Mas tudo bem. Aí fui atrás, era 3 horas da tarde. O jogo do Grêmio era no sábado contra o Corinthians. Imagina cortar a luz na véspera. E aí eu disse, não, então vou lá e paga a conta da luz, eu tenho um cheque meu. Para não dizer que era um aeroporto, né? Eu dei um cheque meu, aí eles estavam correndo para pagar a conta, mostrou pro cara que ia cortar lá. Aí, isso aí foi uma maravilha. Claro, depois o Grêmio ressarciu tudo, isso aí, tudo. Nem ressarciu, porque não precisou, né? Mas eu, na realidade, são essas histórias aí que a gente tem, né? Eu vou contar uma outra maravilhosa, que eu até escrevi um artigo, uma vez saiu um artigo no Correio. O Grêmio ia jogar uma decisão no Olímpico. Acho que era contra o Palmeiras ou Corinthians, acho que era Corinthians. E aí eu recebo uma... e naquele momento, eu acho que vocês vão se lembrar, estava sendo implantado o Estatuto do Torcedor, se lembra? sim. O cara tinha que ter número da entrada, do ingresso, tinha que fazer um monte de coisa, né? no estádio, né? Pintar, e tinha que ter cadeira, mas um monte de entre aspas, besterol, né? Que ninguém queria aquilo lá. Mas tinha que ter um dinheiro para fazer aquilo, né? E o Grêmio não tinha dinheiro para nada. Vai fazer o quê? Para pintar cadeira, gastar dinheiro com isso, com aquilo, né? E eu deixou passar o prazo. E aí um conhecido meu, um amigo meu, me liga de Brasília e diz assim, Marquinhos, tu abre o olho que tenha no sábado o jogo olímpico vai ser interditado porque não cumpriu não cumpriu os quesitos do Estatuto do Torcedor. Aí eu disse, mas como é que pode? Aí eu fui falar com o presidente nem dá bola para isso aí, não vai acontecer nada, não sei o quê. Mas eu me preocupei, né? E aí, olha como é a força do Grêmio fora das quatro linhas. Eu, preocupado, fiquei apavorado mesmo. Sinceramente, fiquei apavorado. Vai sair na mídia isso aí e tal. E que o Grêmio ia ser o bode da história, né? E eu fui almoçar num restaurante ali no Menino Deus, e eu estava branco, estava apavorado. O que é que eu ia fazer, né? E aí uma pessoa que, do nada, estava ali no buffet, ali, perguntou para mim, meu vice-presidente, o que é que o senhor está com essa cara aí e tal, não sei o quê. E eu disse, eu tô apavorado. Aí não sei por que também, contei para ele essa história que agora eu falei para você. E aí essa pessoa diz assim para mim, não, faz o seguinte, não se preocupe, vamos tentar contornar essa situação.
Ela me deu um cartão e ela disse assim, ó, às 3 horas a minha secretária vai ligar. Tu conhece alguém, diz ele assim, tu conhece alguém gremista na Procuradoria do Estado? Eu disse, eu não conheço, mas sempre tem um gremista na Procuradoria do Estado, sempre existe. E aí diz ele assim, não, então eu vou te ligar às 3 da tarde e nós vamos tentar contornar essa situação para o Grêmio não ser prejudicado, penalizado. Que era multa, interdição de estar, e aí nós vamos para o fundo do poço. Vocês não imaginam o que aconteceu. 3 horas da tarde, me liga. Ali quando eu cheguei no Grêmio, a Ana, que era a secretária, Sim. pedi para a Ana, liga para a Procuradoria, pergunta se tem alguém na Procuradoria que seja gremista. E aí a Ana ligou, olha, a Ana me disse, Marco, tem um procurador, é gremista, Marco Antônio Souza. Marco Antônio... Bom, Marco Antônio, não é Marco Antônio, era o... Agora não me lembro, mas ele era um gremistão. Ele veio no telefone, Bandeira, sobrenome Bandeira, e ele veio no telefone e disse assim, não, estou à disposição, já se colocou para o Grêmio, eu faço qualquer coisa e tal, pá. E aí marcamos uma reunião na sala dessa pessoa que falou comigo, que era Eri Oliveira, secretário de Trabalho e Ação Social do Rio Grande do Sul, e o Alexandre Appel do Procon. Sim. Que deve estar nos acompanhando, muito gremista. Ele deve se lembrar dessa história. Aí nós fomos lá para a sala do Eri Oliveira e chegamos lá, fizemos um acordo, no momento, assim, todos de acordo, fizemos um acordo, salvamos o Grêmio daquele momento de ser interditado o estádio e de ser de ter multas assim milionárias. Salvamos o Grêmio tocou o barco, passou, protelou todo aquele prazo que tinha. Foi o primeiro clube do Brasil a fazer isso, tanto é que daí isso aí foi numa quarta-feira, na sexta-feira teve uma coletiva lá no Palácio, que aí eu me lembro assim que foi um foguete que aconteceu no Brasil inteiro, ligando para cá para saber como que nós tínhamos conseguido. Marco Antônio Bandeira Pereira, o nome dele, do procurador, que sensacional. Eu escrevi até um artigo sobre isso aí, que eu acho que foi uma história, assim, para vocês saberem o que é a força do Grêmio fora das 4 linhas. Então, o Grêmio não é... A gente pensa assim, né? Dirigente de futebol, antigamente, era uma grife, cara. E qual foi, assim, a maior loucura que tu já fez pelo Grêmio? Eu fiz várias. Eu acho que eu fiz várias loucuras. Eu acho que que dá para contar, né? Eu acho que uma loucura que eu fiz, eu acho que foi um momento muito difícil do Grêmio. Muito difícil. O pior, eu acho que vocês possam imaginar que a gente não fala, né? Por questão de ética, questão de preservar o clube e tal, mas um momento dificílimo. Eu fui buscar e o Grêmio terminou um jogo lá e o Grêmio perdeu o treinador. O Grêmio está sem treinador. E aí chegou a conclusão lá que tinha que ter um determinado treinador. Depois eu dou o nome para você. E aí eu fui buscar ele em casa. E aí levei para minha casa. Nós nos reunimos, estava quem é que tinha lá? O Saul Berchevski, o Praz e o Evandro. E eu cheguei pro treinador e esse disse, mas eu tinha um limite para oferecer para ele para treinar o Grêmio, né?
E quando eu dei o livro, dei lá um valor valor. baixo, que o presidente me deu autorização só para dar esse valor, né? E aí eu dei o valor e ele... Tava nós 4, assim, o Braz, o Evandro, e o Saúl e eu. E aí quando eu dei o valor, o cara começou a dar risada na minha cara, que era um valor muito baixo. Aí eu disse, não, então vou fazer o seguinte, por minha conta, né? Cheguei, eu vou dobrar esse valor na frente de todo mundo ali. Aí eu fiz loucura, porque se ele aceitasse eu não ia pagar. Eu lembro que Tudo o Farid é pegou. trabalho, mas tem que ter a sorte, a oportunidade, a casualidade. É aquela história. Por isso que eu digo, nunca nada foi pensado. Vamos pensar em fazer que vai dar um corte legal. Não. O ano passado, o Grêmio toma 4, e o Grêmio tomou várias vezes 4 ano passado, lamentavelmente. E eu tá sentado onde está sentado o Vitor, e eu já não sabia mais o que falar, um gol atrás do outro. Aí toma o 4º gol, eu não tinha mais o que falar. Tava o Passarinho, o Gabriel aqui, eu aqui, sentado, tonto com a goleada que o Grêmio estava tomando. Quando toma o 4º gol, fico de 4 na mesa. Fiquei de 4. Eu disse, isso aqui é o reflexo do Grêmio, tá de 4. Caiu de 4, não tinha mais. Aquilo deu um corte tão rápido. Aí tu não imagina que na transmissão os caras estão te acompanhando tudo que é canto. Passaram-se assim 5 minutos, eu comecei a receber os cortes, em meio à transmissão. Vindo de fora, viralizou. Foi que nem a da Hérnia, né? A da Hérnia, que eu tenho ela até hoje, ela é uma querida que convive comigo. Eu tenho muito medo de tirar a hérnia, porque me disseram que o pós-cirúrgico é muito chato. E eu sou meio cagão para isso. E a hérnia foi assim, o Grêmio está decidindo nos pênaltis a vaga na Copa do Brasil. O Marquezinho, coitado, se machucou agora. Não joga mais esse ano, rompeu os ligamentos, uma lesão gravíssima. Marquezinho não acertava o canto, né? Não era nem pegar um pênalti, não acertava o canto. E eu tô de pé aqui entre o Passarinho e o Gabriel, acompanhando assim, enlouquecido, e o Grêmio ia ser eliminado pelo Atlético, que vai ser adversário do Inter. Depois o Grêmio passa, né? E eu digo, mas não é possível. E eu tô falando, e eu sinto, pela primeira vez, troço incrível, uma fisgada na hérnia. Nunca ela me incomoda. Ela tá aqui, mas ela não me incomoda. E eu sinto uma fisgada. E eu tô falando, tipo assim, é inadmissível, o Grêmio não consegue finalizar um pênalti. E aí eu sinto aquele puxão, e eu digo, ai, minha hérnia. Só que eu tô com o microfone, ai, minha hérnia. E aí eu senti, será que arrebentou? Se arrebentou, morro. Aí eu baixo a calça, assim, e puxo a hérnia. E todo mundo achou que eu ia puxar outra coisa, né? Ficou um troço muito bagaceiro. E aí o Gabriel, para, o que tu tá fazendo, porra? Não sei o que. Eu disse, não tô fazendo nada, é minha hérnia. Eu vim ingênuo, é minha hérnia. Aí começou, o chat começou a receber, esse cara indecente, ia mostrar, eu tirei minha filha da sala, que coisa horrível, bagaceiro. Cara, foi um troço. Mas nada é pensado. Como é que eu vou pensar que vai me dar uma fisgada aqui? Eu vou. Fantástico. Farid, durante muito tempo, né? O tempo que permaneceu aqui em Porto Alegre, o Mancini foi o teu alvo preferido, né? Era burro. Aquilo ali te rendeu algum sucesso? Não. O Mancini levou na boa. Quer dizer, acho que o Mancini se tornou conhecido por ser burro. Mas é que as pessoas, Vitor, hoje a gente vive um momento de lacração, tá? Tudo que tu fala, tu tem que cuidar. Sim. Tudo que tu fala alguma coisa que o corte é feito, as pessoas fazem o corte no aparelho do celular mesmo e já manda. É a primeira coisa. E a do Mancini, assim, eu sempre, Alfredo, deixei claro que tem 2 termos no futebol que são do futebol. O burro, que não é que o cara é burro. E o ladrão, que é o juiz, e não é que ele seja ladrão. Ele é um cidadão do bem, correto, honesto. É um adjetivo. Trabalhador. É um adjetivo que está na linguagem do futebol. Sim. A linguagem do futebol incorporou o burro. O que tu ouve no estádio? Burro. Ladrão. Pô, nunca vi um juiz ser aplaudido. Ele é chamado de ladrão. A mãe dele, coitadinha, é ofendida. Mas são termos do futebol.
E eu peguei o burro. O Grêmio não ganhava. O Grêmio indo para a segunda divisão. Ele leva o Grêmio para a segunda divisão. Eles renovam o contrato com ele. E o Grêmio ia continuar na segunda divisão. Não. E aí eu dizia, pô, mas é muito burro, burro. Sempre 3 vezes, burro. E aquilo pegou. Aí, Chegou a um ponto que nós fomos lá numa loja, lá na Senhor dos Passos, uma loja de fantasia. é verdade. Eu comprei a máscara. Mas Tirou a máscara do burro. A máscara do burro. Essa história do burro que tu contasse me permite. Eu, quando pequeno, acompanhando meu avô no jogo, me levantei num jogo e chamei o juiz de ladrão. Nunca levei uma mijada tão grande na vida. Meu avô me pegou pela orelha, me botou sentado do lado dele. Para chamar o cara de ladrão, tu tem que estar lá no lugar dele, saber o que ele está fazendo e por que ele fez aquilo. Cara, então a gente São parte coisas do que nosso marcam. vocabulário, Mas marca. mais evidente que marca. O Brasil foi jogar no 974, que era um estádio lá que foi feito com 974 containers. Por isso que ele recebeu esse apelido, né? Esse nome. E aí um repórter da Globo, vocês podem comentar aqui, o Lucas Claro que sim, Gutierrez, claro que sim. ele estava fazendo uma matéria ali, e aí ele quis fazer uma matéria exatamente onde estava o container 974, né? E aí ele botava o 974 de fundo, e aí eu estava com a camisa do Brasil, era o jogo do Brasil. Aí eu perguntei para ele, posso ficar com a camisa do Grêmio pendurada aqui, só para mostrar que eu sou gremista? Aí eu pendurei a camisa do Grêmio aqui no ombro, e aí apareceu na matéria da Globo e tal, obviamente, ó, o Grêmio lá junto com o Brasil. Um dos registros que ficou muito famoso na época, na Copa, que viralizou no Brasil inteiro, foi Brasil e Camarões. Eu lembro, a gente pode até depois passar, se vocês quiserem, podem até passar o vídeo. O Galvão Bueno foi fazer uma chamada ao vivo, isso, né? Acho que era intervalo do jogo, né? Aí o Galvão chegou e falou, vamos ver o que vai rolar agora na novela Travessia, que era a novela que passava na época na Globo, né? E aí, antes de passar, tipo assim, um resumo do que vai ser o capítulo da novela, eles mostraram um pedaço do público que estava no estádio. E aí começaram a mostrar o pessoal da torcida do Brasil. E aí eu tava ali, só que aquela história, tu tá ali, tu não sabe o que tá sendo gravado, Claro que o que tá não, passando ao vivo. Sim. Tu tá ali torcendo, não sabe o que tá passando lá pro Brasil, sei lá. E aí eu tava com a bandeira do Grêmio no colo. Tava de camisa do Brasil, mas camisa na camisa no colo. Aí eu vi que aquelas câmeras que fica girando, assim. Aí ela começou a vir na nossa direção e eu vi que tava no intervalo do jogo. Agora tá tranquilo, vou brincar. Vou levantar a camisa do Grêmio, a bandeira do Grêmio. Aí eu levantei, eu sei que a bandeira tapou quase que metade da imagem. E isso passou ao vivo, né? Todo mundo viu a bandeira do Grêmio tomando conta da tela da transmissão da Globo na Copa do Mundo do Catar, no Jogo do Brasil, meu amigo. Todo mundo viu e mandava mensagem e tal. Foi uma loucura. Com certeza. Isso é o Giscard, literalmente. Não, eu em qualquer lugar que eu vá, eu levo o Grêmio, né? Então, vamos começar a falar assim, conquistas importantes, né? Assim, eu sempre estava lá. Então, Lanús 2017. Eu acho que essa viagem, assim, para mim, foi uma das mais históricas, né? Mais legais que eu já fiz como gremista, né? Porque tu vê ao vivo, 95 eu estava no Olímpico no primeiro jogo, mas a final foi na Colômbia. Daí eu não fui na Colômbia naquela vez, eu não consegui, não tinha condições, assim, não consegui me deslocar até lá. Mas 2017 eu tive a oportunidade, né, de ir para a Argentina e as histórias daquela viagem começam na ida, né, antes da final, porque eu saí de Brasília, né, direto para Buenos Aires. O Grêmio fez um voo Porto Alegre-Buenos Aires fretado. O que é a história, né? Como é que as coisas me perseguem, assim. O meu voo de Brasília chegou minutos antes do voo do Grêmio de Porto Alegre para Buenos Aires. A gente praticamente chegou no mesmo horário. Tanto é que eu saio do Finger, é inacreditável a história. Eu saio do Finger, do meu voo, né? Começar a andar ali no aeroporto de Buenos Aires. E aí eu saio do fim e começo a passar na minha frente os jogadores do Grêmio. Acabaram de chegar do voo de Porto Alegre, do fretado. Cara, aí eu desço a escada rolante,
que vai dar, na imigração ali da Argentina com os jogadores do Grêmio. Eu começo a tirar selfie. Eu lembro eu tirando selfie ali com o Arthur, com o Marcelo Groi, todo mundo ali na escada rolante. Aí depois na descida com os outros. Então, eu já encontrei todos eles ali na chegada, né? E aí, obviamente, que eu já faço assim, ó, em todas as minhas fotos, depois vocês podem até passar essas fotos se quiserem. O 3, que a gente vai ser tricampeão. Eu já estava, assim, crente, né? Confiante. Não, nós vamos ganhar aqui. A gente ganhou em Porto Alegre, nós vamos ganhar aqui na Argentina. E, claro, o dia acompanhei o Grêmio no hotel, né? Eu fiquei até hospedado no hotel do Grêmio lá. Então, tirei fotos com o Renato, com todo o time, né? Acompanhei. Depois a gente foi de ônibus lá para Lanús e tá. Até Lanús, para quem não conhece, ela fica tipo na Grande Buenos Aires, né? É uma cidade menor, meio pacata, assim, um lugar meio complicado até de chegar. Até os ônibus, quando estacionaram lá antes do jogo, meio longe, meio separado, assim, do estádio. E aí depois veio o jogo, né? O Grêmio, não preciso falar, uma baita vitória, né? O Luan destruindo para variar, o Fernandinho fazendo aquele outro golaço, né? Então, bons tempos. Aí o Grêmio campeão. E aí tu comemora eu lembro que eu não estava na grade, eu estava umas filas para cima, mas quando terminou o jogo eu não me aguentei. Não, eu vou me pendurar naquela grade. Tinha uma grade alta lá no estádio de La Fortaleza, né? E aí até o pessoal brinca que a Fortaleza é Grêmio, né? Porque o Grêmio foi campeão, por sinal, o primeiro, né? O primeiro campeão da América na Argentina foi o Grêmio. Lá é sempre uma batalha. É uma batalha, não é fácil ganhar no território deles, né? E aí eu lembro também, quando o Grêmio, depois quando vieram os jogadores com a taça para próximo da grade ali, para celebrar com a torcida, eu lembro que tem a foto do Maicon. O Maicon levanta a taça, né, para celebrar claro, a conquista com os torcedores. Eu estou exatamente atrás na grade, pendurado. Aparece assim, não aparece o meu rosto por questão de centímetros, mas aparece metade do meu corpo, assim, acho que a minha mochila que tá atrás aqui, eu tava com uma mochila pequena, pendurado ali, vendo a história ser contada na minha frente, né? Então, talvez ali foi o título mais importante que eu assisti ao vivo, né? É a tua história na história do Grêmio. É uma grande história, né? É uma grande história, né? E a entrevista marcante que tu fizeste? Só vou te dizer uma coisa, tu não vai... Eu fiz uma marcante, assim, de chorar, porque eu sou mãe, com a mãe do Batista quando ele foi pro Grêmio. Ela me disse assim, tu acredita que o Dalegrave me disse que o Batista tá morto, enterrado a 7 chaves? Nos 7 palmos, né? Sabe, aquilo Como é que ele diz isso pra uma mãe? Chocante, né? E ele sempre foi gremista. Batista? Não sabia desse detalhe, mas eu fiz toda a cobertura ali Eu conheci ele há uns anos atrás e ele confessou que era gremista. Ele era meu vizinho lá em Ipanema, ele tinha uma baita casa ali, ele vendeu a casa. E a minha filha fez a primeira comunhão com a filha dele, né? Teve momentos assim bem estranhos assim no relacionamento Grêmio e Inter, né? Troca de jogadores. Mário o Sérgio Valmir foi jogar no Inter. Né? O Mauro Galvão jogou no Grêmio. E tem o Tinga, né, também. O Tinga. E tem história. Tinga, que sempre foi colorado. Mas jogou no Grêmio primeiro, né? Jogou primeiro. Tem histórias que o dirigente do Inter ou o dirigente do Grêmio sabia que um jogador estava chegando para o outro clube. Ia lá pegar. Ia lá e pegava antes. Isso isso acontecia até bastante. no interior acontecia isso. Acontecia bastante isso. Eu me lembro que uma vez deu uma briga lá no 14 de julho e falaram, nós assim, lá em Livramento, a gente sentava na frente de casa, sabe? Na frente, interior, na calçada. Claro. E aí passaram os torcedores e disseram, o diretor de futebol que compra os jogadores, era meu pai, né? Que compra os jogadores do outro time. Isso é coisa de torcedor, porque eu nunca fiquei sabendo mesmo, né? Eu acho Nesse teu período de cronista esportiva,
teve algum jogo entre Grêmio e 14 de julho? Não, Não teve. não, dá pena. Quem é que foi lá? Ele disse que o Messi mandou camisetas pro 14 para sortear, né? E Sim. tem mais 2 jogadores que eu não me lembro famosos que também mandaram camisetas para ele. Teve lá, fechado o clube, né? Fechou uma época, né? Porque não tem como competir com o Grêmio Internacional, porque um salário de um jogador do Internacional e do Grêmio Paga o ano todo. o ano todo de um time do interior, né? Eu fico assim, eu tenho muita pena dos times do interior. Ali na fronteira, ali em Rivera, né? Eles têm os times lá do Uruguai, né? Aham. Mas eu tenho a impressão que pela proximidade, pelo poderio da dupla Grenal, tem Sim. muitos gremistas entre os uruguaios também, Sim, né? sim, tem, claro que tem, com certeza tem. Não, isso. Até teve uma Copa do Mundo que o Artigas amanheceu com a camiseta da seleção, sabe que tem a praça. Não sei se tu conhece Livramento. Conheço. Tem aquela praça Artigas. Eu fui lá, tá tão bonita, tão limpa. Bem diferente de Livramento, né? Tudo limpo no Uruguai. Amanheceu com a camiseta acho que não sei se foi quando o Brasil foi campeão, se ele ganhou algum jogo, sei que estava com a camiseta né? E é isso, a gente vai torcendo pelo Grêmio, vai até o fim, né? É o fim, né? Não tem como, né? A minha filha, assim, mãe, ela me mandava as mensagens, mãe, eu acho que eu vou ter um ataque do coração, então não assiste, Karina. Eu dizia, porque a Karina ficava nos nervos, e começava a me dizer, então não assiste, mas ela não resistia, né? Continuava assistindo. Sim. Sabe o que ameniza esse fervor que a gente tem pelo Grêmio? É quando a gente está trabalhando, né? Quando a gente trabalha, a gente parece que... Quantas vezes eu fui no Internacional também ali fazer jogo? Sabe, aí eu até me esqueci, assim, que eu era gremista, porque a gente é profissional, né? A gente vê Exatamente. tudo, né? Que nem assim, que trabalha para tal partido. Eu já trabalhei para um monte de partido que não é o meu, mas eu sou profissional, sabe? É isso aí. Sabe? Eu sempre digo assim, a imparcialidade é coisa que não existe. Todo mundo Não tem tem, seu time de tem, futebol, seu partido preferido. Tu tem que ser honesto. Honesto. Quando tu tá trabalhando, tu tem que Não, trabalhar tu ali. nem pensa nele, né? Não, mas olha, é muito bom ser gremista. Eu amo o Grêmio. Eu boto ali, eu amo o Grêmio, as pessoas. Eu gosto. Eu me declaro pro Grêmio. Teve uma época, eu não me esqueci de contar para vocês. Você lembra que tinha um jornal do Grêmio, que era o César Krob? Eu fazia a folha feminina do jornal do Grêmio. Claro, mas da parte de frescuras, né? Porque a folha feminina tinha que ser, né? Aquelas assim, maquiagem, moda, a Páscoa, né? Sabe? Receitas, aquelas coisas. Mas eu fazia, né? Um dos poucos que se declarava gremista naquela época era o Milton Ferretti Jung. Grande Milton. O Milton, filho dele, veio aí receber a medalha da Ari, né? Da Ari. Um amor. Ele era pequeno quando eu trabalhava na Calda Júnior, ele era pequeno, né? Claro, agora até nem parece a diferença. Parece e não parece, né? Mas naquela época ele era pequeno, andava sempre lá, né? Mas tu sabe... E o Milton era colunista do Jornal do Grêmio. Sim. Então, sim. ele assumidamente. Mas quem foi também logo abrindo o jogo, que era gremista, era o Antônio Augusto Plantão. O Antônio. Antônio Augusto. Eu não posso dizer um nome, mas... Será que eu digo? Ele era gremista e não contava para ninguém. Aí, quando a gente lá na redação da Folha da Tarde, o Grêmio fazia um gol, ele chamava todo mundo. E como todo mundo fica... Quem? É um grande jornalista. Então diz aí. Lauro Quadros. Não vai ficar...